Olá, este vídeo tem como intuito apresentar as etapas de fabricação do amendoim japonês, aplicando conceitos da disciplina Operações Unitárias aplicadas à indústria de alimentos 2, ministrada pela professora Catiúcia Pereira Takeuchi. Vamos agora apresentar os integrantes deste grupo. Eu sou a Caroline Moreira de Paiva. Olá, meu nome é Beatriz. Olá, eu sou a Débora. Esse trabalho será dividido em 3 partes. A parte 1 vamos fazer uma introdução ao assunto, a parte 2 os processos de controle e a parte 3 as referências utilizadas. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre por que é importante todo esse controle de umidade com o amendoim. O armazenamento adequado é essencial para preservar as características do amendoim antes e depois dos processos industriais, mas temos que destacar principalmente os equipamentos que facilitam esses processos. Graças à tecnologia, temos opções como medidor de umidade de grãos, peneiras de classificação, acessórios para medição de densidade e outros. Agora que já sabemos um pouquinho sobre o assunto, vamos começar a parte 2 com os processos de controle. As operações feitas para ter o controle da qualidade do amendoim, elas vão estar muito em torno do controle da contaminação do fungos flavos. Bem, esse controle de contaminação, ela começa com o controle da umidade, em seguida, a temperatura do armazenamento, depois, o controle do resfriamento, após isso, a areação e, para finalizar, a secagem. Controle de contaminação. O ponto-chave para essa etapa é evitar a reidratação dos grãos. E como pode ser feito isso? Armazenar apenas as vagens inteiras, bem desenvolvidas e sem perfurações ou outros danos. O armazenamento deve ser feito em ambientes secos, ventilados e com boa cobertura. Esses ambientes devem ter estrutura de ventilação e resfriamento, além de serem protegidos de insetos, pássaros e roedores. Os sacos contendo as vagens devem ser colocados sobre estrados de madeira, distantes de paredes e empilhados de maneira a deixar corredores que permitam a limpeza do local e a retirada dos mesmos. Deve-se também determinar o nível de aflatoxinas por análises químicas e separar lotes livres ou com pouca contaminação dos demais, além de separar os lotes produzidos com irrigação dos produzidos em sequeiro. Outra opção também é separar lotes com diferenças de umidades. O controle de contaminação é uma parte muito ampla. Ele vai desde a produção agrícola até a prateleira dos mercados. Ele é fiscalizado pela Anvisa e pela ANAPA. Caso tenham interesse, deem um pause nessa gravação e vejam com mais calma esse slide. Bem, é importante manter o controle da umidade, porque a umidade é um dos fatores que favorecem para a quantidade de água dentro do produto. Então, por exemplo, para que não tenha a proliferação de micro-organismos no amendoim, é necessário ter uma umidade do ambiente de 60% e o teor de água no amendoim de no máximo 9%. Nessa etapa de controle de umidade, é importante a utilização de um equipamento que é capaz de medir a umidade. Na imagem, vocês conseguem observar um medidor de umidade para o infravermelho. Assim, no processo industrial, consegue-se determinar a umidade dos amendoins. Temos que pensar que o principal agente degradante do amendoim se prolifera em ambientes com umidade relativa entre 80% a 90% e temperatura ambiente superior a 25 graus Celsius e atividade de água maior que 0,8. Com isso, os cuidados com o amendoim devem começar desde o processo de plantio e permanecer sob controle a umidade e temperatura após a colheita e armazenamento. A temperatura de armazenamento deve ser menor que 20 graus Celsius, a umidade menor que 60% e o teor de água deve ser no máximo 9% e a atividade de água entre 0,4% e 0,5%. Além disso, o armazenamento do amendoim em sacos de polietileno auxilia na diminuição da proliferação do fungo durante o seu transporte. Como ninguém quer consumir amendoim
com algum resquício de areia ou encontrar algum tipo de barata, é muito importante que para o transporte e para o armazenamento do amendoim seja feito com sacos de polietileno, porque eles conseguem controlar melhor manter controlado, né, a umidade e a temperatura do amendoim e também evita com que algum tipo de bicho, areia penetra o saco e acaba contaminando o nosso amendoim. Além disso, onde vai ser armazenado o amendoim precisa muito ser um ambiente com bastante ventilação e, de hipótese alguma, ele pode estar em contato direto com o saco, na verdade, né? Não pode estar em contato direto com o chão. É sempre muito importante ter uma certa altura do chão. Controle de resfriamento. Os grãos armazenados a 2 graus Celsius permanecem por um período de 10 vezes mais longo livre de fungos que grãos armazenados a 25 graus Celsius, independente do seu teor de água. Nessa imagem, a gente consegue ver o silo com alguns fios azuis. Esses fios é quem mantém o controle da temperatura. Bem, além do resfriamento, a aereação introduz O2, impulsionando o CO2 e remove ou introduz umidade da massa de grãos, reduzindo ou prevenindo o processo de migração de umidade pela manutenção de temperatura uniformes na massa de grãos. Na imagem desse slide, vocês podem observar o equipamento utilizado para a etapa de aereação. O processo de secagem ele é feito em 2 etapas. Então, a primeira é conhecida como cura, onde há a perda natural da água. A perda natural da água é importante para a manutenção das propriedades sensoriais do grão e facilita a operação de despencamento e batimento. Porém, esse processo depende da temperatura ambiente, da umidade relativa do ar e a velocidade do vento. A segunda etapa é feita na carreta secadora. A temperatura do ar de secagem das vagens deve se aproximar de 35 graus Celsius e a umidade relativa de 45%. Nessa etapa, o ar de secagem é feito com queimadores de gás GLP. Como benefício do seu uso, proporciona um controle eficiente de temperatura e umidade. E aqui a gente tem um exemplo de como que é essa pré-etapa conhecida de cura. E depois, a parte da secadora, né, que já é mais uma parte industrial, onde a gente pode ver pela imagem que a gente tem a fonte, que é o GLP, o silo, o ventilador e o controle que não precisa ser feito manualmente, pode ser feito de forma automática programada. Nessa imagem, observamos os componentes que um silo completo apresenta, sendo ductos de aereação, ventilador, um painel de controle contendo o sensor de temperatura e os cabos termométricos. Para finalizarmos, segue as referências utilizadas na produção desse trabalho. E essa foi a nossa apresentação sobre a parte das operações unitárias no controle de qualidade do amendoim. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e qualquer coisa,